Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos dar início ao nosso trimestre, a nossa primeira lição de escola dominical. Nesse trimestre nós estudaremos sobre o plano de Deus para Israel, em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinos divinos no período dos reis de Israel. O tema da primeira lição, irmãos, é a ascensão de Salomão e a construção do templo. Nós estudaremos nesse domingo sobre esse grande personagem da monarquia israelense, que independente se gostam ou não dele, todos o conhecem, todo o mundo sabe quem foi o rei Salomão. Teremos a oportunidade de estudar o contexto dos dois livros dos reis, que fazem parte dos livros históricos do Velho Testamento. O texto áureo, irmãos, encontra-se em 1 Reis, capítulo 8, versículo 11, que nos diz assim: E não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encherá a casa do Senhor. A verdade prática nos diz assim: o pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para seus filhos. Uma das coisas que eu lembro é que lá no início da caminhada, quando nós começávamos a estudar a palavra de Deus, quando começávamos a fazer cursos, palestras sobre a palavra, para aprender, para crescer no conhecimento, discutia-se muito sobre o que seria se Salomão tivesse pedido outra coisa, o que seria se Salomão tivesse pedido isso ou aquilo, o que você pediria no lugar de Salomão se Deus te fizesse essa proposta. E hoje, com a maturidade, nós entendemos que Deus só fez essa pergunta a Salomão porque já sabia qual seria a resposta. A leitura bíblica em classe, irmãos, encontra-se em 1 Reis, capítulo 4, versículo 29 a 34, e o capítulo 6, o versículo 1, depois o versículo 11 ao 14. O objetivo geral: expor a necessidade de permanecer em comunhão com Deus. E uma coisa que nós vamos observar é exatamente esse retrato que a vida de Salomão mostra em relação à nossa vida, que são esses altos e baixos que nós atravessamos durante a nossa caminhada, e o perigo que é oscilar na comunhão com Deus. Salomão por pouco não perde a salvação, e isso é um alerta, irmãos, para as nossas vidas. Devemos ter cuidado, porque nós não sabemos o dia de amanhã, não sabemos como que a nossa vida vai terminar. Então nós temos que ter cuidado com essa oscilação, para não andarmos muito na beira do abismo. A introdução nos diz assim: por amor ao rei Davi, Deus permitiu que Salomão estabelecesse um reino sólido, próspero, justo, cheio de glória e de poder. 1 Reis inicia com o fim da vida do rei Davi. O rei está próximo da morte, seus dias estão terminando, e ele comete um erro, que é de não passar a direção do país para aquilo que era o seu projeto, para aquilo que ele entendia que era o melhor para a nação. Ele demora para tomar essa decisão, e por causa dessa demora, a nação vai enfrentar problemas, a nação vai passar por turbulências. A maior de todas é a tentativa de golpe de Estado, que Adonias e Joabe tentaram imprimir. Levantaram um exército, colocaram cavaleiros à frente para entrarem na cidade, fizeram festa, fizeram um banquete, que agora estava iniciando um novo governo sobre Israel. Porém, ele não tinha o apoio de todos os políticos da época. Ele não tinha o apoio dos sacerdotes, ele não tinha o apoio do profeta, por exemplo. Natã, o profeta, une-se à mãe de Salomão e juntos armam um plano para então fazer com que Davi coroasse a Salomão
imediatamente. E o plano colocado em prática é assim que se sucede. Salomão é entronizado, Salomão é coroado, e essa ameaça à nação é estancada, não sem violência, porque Salomão executa a todos que tentaram usurpar o trono, que tentaram dar um golpe de Estado. E o texto continua. Foi durante o reinado de Salomão que Israel atingiu o seu apogeu na história. Foi o período de maior prosperidade, irmãos, que Israel alcançou. Nesse período eles encontraram paz, não havia inimigo nenhum em suas fronteiras, souberam o que era riqueza e, acima de tudo, encontraram respeito nas nações. As nações respeitavam o Estado de Israel, as nações respeitavam o que a nação de Israel significava. E esse, de fato, foi o ponto mais alto da nação, foi o ponto mais alto da monarquia, que de fato nunca foi um projeto de Deus. Deus nunca planejou que Israel tivesse reis, mas o povo assim o quis. E o Senhor, então, respeitando esse desejo da população, respeitando esse desejo do povo, os ajudou nesse período. Mas nunca foi projeto de Deus. Para encerrar, o texto diz ainda o seguinte: entretanto, mesmo diante de toda essa grandeza, promovida por sua sabedoria, esse destacado monarca se deixou levar por interesses políticos e desejos pecaminosos. E, como já disse, por pouco Salomão não perde a salvação. Porque ele, por causa dos seus muitos casamentos, fala-se em 700 esposas, e por causa dessas esposas é introduzido outra vez em Israel a idolatria. Algo que havia sido tirado lá no período de Samuel. E o povo agora volta ao pecado da idolatria. E esse é um dos pecados que, de fato, é abominável aos olhos do Senhor, porque esse pecado, ele trabalha com a mentira, ele trabalha com o engano. E não é a mentira onde a pessoa deliberadamente quer mentir, é a pessoa viver uma mentira. É a pessoa ser enganada por espíritos enganadores, levando-os a entender que, de fato, todos são deuses e todos são iguais a Jeová. No entanto, nós entendemos que só há um Deus. Nós entendemos que o único Deus é o Senhor, ao qual nós servimos. Porque, de fato, além de ser onipotente, poder todas as coisas, é onisciente, é onipresente, mas, acima de tudo, o seu amor é o maior de todos os dons. E ele demonstra isso ao longo dos relacionamentos, das alianças que são feitas nesses livros. O primeiro tópico, irmãos, fala sobre a sabedoria de Salomão. O primeiro ponto, a virtude de Salomão, o texto diz assim: antes mesmo de receber sabedoria como um dom divino, Salomão já apresentava alguns traços dessa virtude, pois ao ser inquirido por Deus quanto a qualquer pedido que quisesse lhe fazer, o grande rei escolhera a sabedoria, do que se depreende o quanto já era sábio. Para um rapaz de 19, 20 anos de idade, que foi o início da vida política de Salomão, fazer um pedido desses, de fato, era alguém que já tinha um determinado conhecimento. Não sei se por causa da sua origem, não sei se por acompanhar o seu pai e acompanhar de perto o quão era difícil equilibrar os interesses, atender às necessidades das pessoas, sem, no entanto, prejudicar a outras. Então, de fato, requer grande sabedoria. Não apenas conhecimento, mas sabedoria de fato. Como resolver os problemas. Como lidar com as questões. E o texto encerra dizendo que ele teve um elevado senso de prioridades. E esse é o ponto, irmãos.
saber de fato o que é a prioridade, o que de verdade nós necessitamos para a nossa vida, para o nosso viver agora, para o nosso viver junto à nossa família, aquilo que é a prioridade. A gente percebe o quanto as pessoas desperdiçam tempo, desperdiçam talento, desperdiçam recursos por falta de sabedoria. Empregam naquilo que não lhes trará retorno nenhum. E isso de fato é um grande desperdício e uma profunda falta de sabedoria. O segundo ponto nos diz que o sábio pede sabedoria. O texto diz assim: ao pedir sabedoria, Salomão se mostra um homem humilde. E isso pode ser constatado em uma das respostas que deu ao Senhor. Sou ainda menino pequeno, não sei como sair nem como entrar. Significa que ele tinha plena consciência da grandeza da sua tarefa, não permitindo que a importância do seu reino lhe conduzisse à prepotência. Ao contrário, demonstrou profundo autoconhecimento, o que é peculiar a toda pessoa sábia. E essa é a grande diferença, de alguns líderes. Ele de fato sabia onde estava entrando. Ele de fato sabia o que lhe esperava. Sabia que ele teria que lidar com situações extremamente sensíveis. Que o movimento errado significava vidas mortas. Que o movimento feito de forma brusca, descuidada, significava que pessoas perderiam vida. Que pessoas perderiam posse. Que pessoas passariam fome, dependendo do que ele fizesse. Se ele fosse descuidado no seu trabalho, outras pessoas sofreriam, a nação sofreria. E isso é algo que vai tirar o seu sono. Uma das coisas que nós vimos nesse período que nós estamos atravessando agora foi governadores dizendo quantas noites eles estavam sem conseguir dormir porque sabiam que muitas pessoas em seus estados, aqui no nosso país, estavam morrendo, iriam ficar sem oxigênio, iriam acabar morrendo dentro de casa mesmo, sem atendimento. E eles precisavam achar uma saída para essa situação. E nós vimos o trabalho que ainda tem até o dia de hoje. E o jovem Salomão entendia isso, sabia que o trabalho que ele tinha pela frente era de suma importância e necessitava de ter sabedoria, não apenas entendimento humano, mas ele precisava da ajuda de Deus. Ele precisava do auxílio de Deus. E ele buscou no lugar certo e teve a resposta. O terceiro ponto, irmãos, fala sobre a sabedoria na prática da vida. E o texto diz assim: Tiago escreveu em sua epístola que existe uma falsa sabedoria. E o comentarista usa aqui o texto do capítulo 3 de Tiago, que a partir do versículo 13 nos diz assim: quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas boas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. A diferença, irmãos, entre sabedoria e astúcia. A inteligência humana, de fato, ela pode produzir um tipo de sabedoria que, ao invés de buscar o bem para todos, busca para si mesmo, ela é egoísta. Busca o sucesso apenas para si. Busca atender apenas o próprio interesse, em detrimento dos outros. Ele não se importa, ela não se importa em prejudicar a vida de quem quer que for. E de fato, isso ou é animal, é terreno, é mesquinho, é aqui do nosso mundo, ou ela é diabólica.
ou ela vem do inferno para o coração humano. Porque de Deus não vem nada que prejudica outras pessoas. Essa necessidade de crescer sobre cadáveres, essa necessidade de se fortalecer destruindo a vida dos outros, a gente observa isso em nossos dias e na história como por um todo, que algumas pessoas só se sentem realizadas quando outras pessoas são prejudicadas, quando o sucesso delas significa a derrota de outros. Isso não vem de Deus. A partir do versículo 17, ele fala o que é essa sabedoria que vem de Deus. E o texto diz assim: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e nem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Então, de fato, irmãos, a sabedoria que vem de Deus, ela apazigua todas as situações. Ela agrada tanto a minha necessidade, como a necessidade daqueles que estão à minha volta. Ela agrada tanto as minhas prioridades, quanto a prioridade de todo o contexto onde eu estou inserido. Seja em nossa congregação, seja no meu lar, seja na sociedade de uma forma completa, a sabedoria de Deus nos mostra um caminho onde todos são devidamente respeitados e devidamente tratados. Até para lidar com o pecador, até para lidar com o criminoso, a sabedoria de Deus tem um jeito que não causa dano, que não causa dor, que não leva à morte, que não leva à tristeza. Por isso nós necessitamos da sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus fez toda a diferença na vida de Salomão. A sabedoria de Deus fez toda a diferença nos dias de Salomão e enriqueceu Israel culturalmente, financeiramente e espiritualmente. E isso pode também acontecer nos nossos dias. Na verdade, isso deve acontecer nos nossos dias. Nós que hoje operamos pela Igreja de Cristo, nós que hoje representamos o Príncipe da Paz, não podemos levar à guerra o Senhor da sabedoria, não podemos levar à astúcia humana apenas. Mas devemos sim confiar no nosso Deus e trabalhar segundo o seu projeto. O segundo tópico, irmãos, fala sobre a consolidação do poder. O primeiro ponto, a glória do reino de Salomão, o texto diz assim: o reino de Salomão não apenas se tornou amplo em termos territoriais, mas foi confirmado e estabelecido em paz e justiça. E de fato, Israel nunca experimentou tamanha prosperidade. A paz era algo que reinava em todo o território de Israel. Todo o povo experimentou de verdade o que é viver debaixo da sabedoria de Deus. Toda a nação experimentou, de tal maneira, irmãos, que eles só experimentarão isso outra vez, depois de Salomão, lá no reinado de Jesus Cristo. Lá quando o Senhor Jesus reinar no milênio, então é que eles saberão de fato o que é paz, outra vez. O que é prosperidade, o que é estar em paz. Sem se preocupar se no outro dia terá comida, sem se preocupar se naquele ano vai haver chuva para que a agricultura dê o alimento, sem preocupar-se com inimigos nas fronteiras querendo destruir a sua nação, querendo roubar os seus tesouros, querendo roubar os seus filhos e as suas filhas. De fato, o povo experimentou essa paz. Essa paz já foi provada, essa paz já foi atestada. Por isso essa esperança no reino de Deus. Porque o reino de Deus já demonstrou isso. Hoje, as nações não sabem mais o que é essa paz. Essa paz, ela só
tem condições de existir em corações de homens que de fato conhecem a Deus, homens e mulheres, que de fato têm intimidade com Deus, onde o Espírito de Deus habita. Eles podem experimentar essa paz, eles experimentam essa vida abundante que o Senhor Jesus nos prometeu. Mas no coletivo, isso infelizmente não foi mais experimentado. Isso nos causa uma certa tristeza em saber que, mesmo com todo esforço humano, isso não é alcançado. Porque precisamos, além da dedicação humana, precisamos também do auxílio, da ajuda de Deus. O segundo ponto nos diz que o orgulho precede a ruína. O texto diz assim: infelizmente, até mesmo os homens mais sábios estão sujeitos à queda, quando deixam de temer a Deus e entram por caminhos tortuosos. Os desvios de Salomão foram chegando aos poucos, à medida que fazia pequenas concessões em seu coração e estabelecia acordos e conchavos políticos que deterioraram sorrateiramente seus valores espirituais. Essa degradação de valores começou conforme Salomão permitia que pequenos desvios assumissem proporções gigantescas. A gente começa a ver isso acontecendo no capítulo 10, com a visita da rainha de Sabá e depois disso a sua exibição, a exibição de Salomão, a forma como ele começa a se exibir em fazer escudo de ouro, em fazer palácios de ouro, em fazer casas e mais casas para o seu prazer, para o seu deleite. Recebia toneladas e mais toneladas de ouro como presente, e isso foi devagar minando o seu coração. Também os seus casamentos, as suas alianças com as nações vizinhas começaram a introduzir deuses estranhos dentro de Israel. Ele próprio faz estátuas de leões de ouro e coloca do lado do seu trono, e coloca ao longo da cidade, coloca diante do palácio. Tudo isso, irmãos, como exibição. Nós vamos ver que na antiguidade, muitas divindades das nações vizinhas tinham essa aparência de animais. E Salomão introduz isso dentro da sua casa, dentro da cidade, em todo o reino de Israel. Em consequência a isso, o Senhor permite que comecem a se levantar inimigos. Pessoas, exércitos, começam a rondar a fronteira de Israel. A prosperidade que o povo experimentou, a paz, a tranquilidade, começa a ser ameaçada. De tal maneira que Deus promete para o próprio Salomão, dizendo: da sua mão eu não vou tirar por causa da promessa que eu fiz a Davi, seu pai, mas eu vou tirar da mão do seu filho. Vou deixar apenas uma tribo, e as outras eu vou dar para outras pessoas. E é exatamente o que Deus faz. Após a morte de Salomão, o reino é dividido. Após a morte de Salomão, a paz que antes o povo havia conhecido deixa de existir. E agora existe o conflito, agora existe a tristeza, agora existe a divisão. Agora a inimizade é quem prospera no território de Israel. De tal forma que o país é rachado, o país é dividido. E aqueles que festejavam, agora choram, porque abandonaram a presença do Senhor. Há uma discussão, irmãos, se Salomão morreu desviado ou se arrependeu. Nós entendemos que ele arrependeu-se. Nós entendemos que ele alcançou a salvação, ele voltou para os braços do Senhor por causa de Provérbios. A forma como ele escreve os livros de sabedoria. E ele diz que, independente do que você faça, independente de o que você viva, o melhor que a gente consegue produzir é vaidade. Tudo é vaidade. Tudo debaixo do sol é vaidade. E ele diz sobre isso, ele fala sobre isso. Que o melhor que ele conseguiu produzir foi vaidade.
E ele reconhece na sua vida o desvio que ele acabou causando, tanto que ele dá conselhos para o seu filho, para que não andasse pelo mesmo caminho. E então a gente reconhece isso, que de fato ele arrepende-se e volta à comunhão com o Senhor, e quando descansa e quando morre, ele está de volta à comunhão com Deus. E assim entendemos que ele não se perdeu. O terceiro ponto, irmãos, fala sobre a construção do templo. O primeiro tópico, o nobre propósito de Salomão, o texto diz assim: o propósito de Salomão na construção do templo foi muito nobre. Edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. Nisso se percebe que havia pureza no coração do sábio rei de Israel, nos primeiros anos do seu reinado. Na construção do templo foram empregados diversos materiais de altíssimo valor, tais como cedro do Líbano e muito ouro. Todo o templo foi revestido de ouro. O lugar santíssimo teve as paredes, o teto e o piso revestido de ouro puro. Salomão quis demonstrar seu imenso amor a Deus, edificando-lhe uma morada de altíssima qualidade e excelência. E de fato é tido como uma das maravilhas do mundo antigo. Fala-se sobre as colunas do pináculo do templo, que se podiam ver de longe o brilho que o ouro, que o cobre causava quando o sol lhes tocava. De longe, os viajantes tinham a visão daquela obra magnífica. E isso foi, de fato, algo que um coração adorador entregou. Isso foi fruto, de fato, de um coração rendido, de um coração que reconhece o poder de Deus, que reconhece a autoridade de Deus, que é apaixonado pelo Senhor, que de fato está pronto para entregar tudo ao Senhor nosso Deus, que de fato está pronto para se entregar. O que Salomão fez com toda aquela riqueza, com todo aquele ouro, com os materiais importados que não tinham no seu território, a casa que ele edificou para o Senhor demonstra o quanto seu coração estava rendido aos pés do Senhor. Revela o tamanho da sua conversão, o quão profundo ele estava rendido diante da presença de Deus. Não havia nada que o Senhor lhe pedisse que ele negaria. Tudo que o Senhor quisesse seria feito. Tudo que o Senhor cobrasse dele, isso seria feito imediatamente. É o calor do início do contato com Deus. Quando o Senhor, falando em Apocalipse, exige que a igreja de Éfeso voltasse ao primeiro amor, Deus está falando disso. Deus está falando dessa total entrega, desse rendimento completo. Quando nós não apenas entregamos o nosso patrimônio, mas nós nos entregamos. O maior tesouro de Deus não é o ouro, nem é a prata, nem é a pedra preciosa. O maior tesouro de Deus são as almas que se rendem aos seus pés, que creem nele de forma tal que não há o que essas vidas lhe neguem. São capazes de dar a sua própria vida em prol da causa de Deus, para cumprir a vontade do Senhor. Esse era o Salomão dos primeiros anos. E isso nós temos que ser constantemente. Esse servo que entrega, esse servo que se entrega, esse servo que rende-se à vontade do seu Senhor. Porque nós o amamos. Não porque queremos os seus benefícios, mas porque somos tão gratos por esses benefícios que nós nos entregamos, sem reservas, sem segundas intenções, mas de coração puro, mais puro do que o ouro que Salomão colocou no templo, que colocou no Santo dos Santos, foi o seu coração derramado no altar do Senhor. O segundo ponto fala sobre o templo do Espírito, e o texto diz assim: essa visão de Deus centrado no templo é uma forte característica do Velho Testamento.
Mas com a redenção do homem, efetuada por Cristo na cruz do Calvário, a morada de Deus passa a ser o próprio homem regenerado. E é nesse lugar que deve haver riqueza e beleza, porque o Espírito de Deus habita nele. Ou seja, aquilo que era o ouro puro que Salomão colocou no templo, aquilo que era as madeiras mais nobres que Salomão usou para edificar o templo, aquilo que era as riquezas que Salomão usou para construir uma casa a Deus, isso deve ser o que habita em nós. Isso deve espelhar o nosso interior. Os nossos sentimentos, as nossas obras devem ser semelhante ao ouro, semelhante a essas madeiras nobres, semelhante a tudo que é de mais belo, a tudo que é de mais puro. Por isso é que o fruto do Espírito deve emanar de nós. Porque onde o Espírito Santo habita, esse é um lugar santo. Esse é um lugar que demonstra os céus. Esse é o local que espelha a presença de Deus. Onde o Espírito Santo está, é onde a presença de Deus está. E onde a presença de Deus está, não há confusão. Não há obras carnais, inveja, mentira, engano. Há amor, paz, longanimidade, bondade, misericórdia, compaixão, que é fruto do Espírito. O Espírito Santo produz isso. Por isso nós somos o seu templo. Por isso hoje Deus não habita mais em casas feitas por mão humana. Deus não mora em locais, em estruturas, em geografias. Deus mora em corações quebrantados. Em corações que de verdade se renderam a Cristo. Em corações que de verdade renderam-se diante da cruz de Cristo. Aceitaram o Senhor Jesus e o Espírito Santo veio morar em suas vidas. E nos prepara para vivermos eternamente na presença do nosso Deus. É muito interessante, irmãos, quando nós vemos a analogia do templo do Velho Testamento e olhamos que aquilo devemos ser nós. Aquela estrutura bela, aquilo que foi uma das maravilhas do mundo antigo, deve ser a maravilha ou as maravilhas do nosso mundo moderno. Homens e mulheres transformados pela presença do Espírito Santo, em nome de Jesus. O terceiro e último ponto fala sobre a glória do Senhor. E o texto diz assim: a glória do Senhor se manifestou no templo depois de pronto, em duas ocasiões especiais. A primeira foi quando os sacerdotes levaram a arca para o lugar santíssimo. A glória foi tanta que eles não puderam permanecer de pé para ministrar os serviços sagrados. Ou seja, foi tamanho o poder, foi tamanha a glória, que eles não conseguiam ficar de pé. De fato, eles se prostravam. Eles não conseguiam estar de pé. Eles não conseguiam ver. Eles não conseguiam enxergar. Ou seja, aquilo que era comum para eles, o local estava iluminado, mas a glória de Deus toma o ambiente, de maneira tal que eles não conseguiam continuar os serviços. A segunda ocasião que a glória do Senhor se manifestou foi quando Deus respondeu a Salomão na inauguração do templo. Desta vez, além da glória, desceu também fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. Ou seja, consegue imaginar o quão glorioso foram esses dias? Consegue imaginar o quão glorioso, o quão poderoso, o quão sobrenatural foi esse momento, esses dois momentos? Os sacerdotes entrando no templo e levando a Arca da Aliança até o Santo dos Santos. O outro foi quando o templo foi inaugurado, aquele monte de holocausto, aquele monte de altares, e além da glória se manifestar, desce fogo do céu e consome
os holocaustos e consome os sacrifícios. Que coisa linda, que coisa magnífica, que coisa maravilhosa. Porém, o escritor aos Hebreus diz que tudo isso é apenas sombra, é apenas exemplo para que as nossas vidas espelhem essas coisas. Ou seja, a glória que se apresentou na entrada da arca, na inauguração do templo, é o que deve se apresentar em nossas vidas. A presença do Espírito Santo sobre nós deve de fato demonstrar tal glória, deve de fato demonstrar tal poder. A presença de Deus, ela é tão magnífica que nós seremos chamados de filhos de Deus. É isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, nos ensina, que o mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus. O mundo espera, o mundo deseja que os filhos de Deus se manifestem. Não, irmãos, para ficar apontando o pecado dos outros, mas para mostrar com exemplo o caminho certo a percorrer, o caminho certo a seguir. E assim a glória de Deus desce sobre as nossas vidas de tal maneira que através de nós o Senhor fala com o mundo. Através das nossas vidas, o Senhor se manifesta no mundo. Através das nossas vidas, as pessoas são abençoadas, as pessoas são alcançadas, corações são trazidos à presença do Senhor e vidas se rendem diante da face do nosso Deus. E assim o reino de Deus prospera. E assim os céus se enchem de homens e mulheres lavados e remidos no sangue de Jesus. Esse é o nosso trabalho. É para isso que nós fomos chamados, para sermos suas testemunhas, para sermos aqueles que apregoam a sua palavra com sabedoria, com autoridade, com unção, com demonstração de poder. No reino de Deus, na presença de Deus, os cegos enxergam. Na presença de Deus, os paralíticos saltam de alegria. E a todos é anunciado a palavra do reino. Que o nome do Senhor continue sendo glorificado em nossas vidas, irmãos. Que a obra do Senhor continue prosperando. E sejamos nós, a minha vida, a sua vida, os instrumentos usados por Deus para que este reino continue a prosperar, para que este reino continue a crescer e assim juntos possamos fazer essa obra incrível, essa obra maravilhosa. Que a mão do Senhor permaneça sobre as nossas vidas. Se tudo isso tem te agradado, se todo esse trabalho aqui do nosso canal tem te agradado, compartilhe com seus amigos, convide outras pessoas para vir participar conosco, para vir estudar a palavra de Deus conosco. Se de fato você entende que aqui a palavra de Deus é discutida de forma séria, convide outras pessoas para virem participar conosco. Não esqueça de se inscrever, não esqueça de comentar e de dar o seu like, é algo muito importante, nos ajuda a crescer, não apenas em número, mas nos ajuda a crescer em entendimento. E assim possamos juntos fazer a obra de Deus. Amém? Que Deus os abençoe. Tenhamos todos uma semana abençoada. Que o nome do Senhor seja glorificado. Fiquem em paz.